hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Que a gente tá nessa vibe de vídeo de viagem. Mas como eu disse, eu não quero que esse canal aqui seja uma coisa só de viagem, nichada pra isso. Então a gente quer compartilhar também um pouquinho da nossa vida aqui na Irlanda e fazer vídeos assim, diferentes do que a gente gosta. Vídeos, por exemplo, experimentando o que a gente gosta de fazer, esse tipo de vídeo. Então vai ser uma coisa assim da nossa vida, de viagem e tudo mais. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo mais informativo sobre como que foi o processo de como foi comprar nossa casa aqui na Irlanda. Então, se você tem interesse de comprar uma casa aqui na Irlanda, ou se você tem curiosidade para saber como é que foi pra gente comprar a nossa casa aqui, assiste esse vídeo que a gente vai dar algumas dicas importantíssimas. Então, vamos lá. Vamos começar esse vídeo contextualizando um pouquinho pra vocês como a gente veio parar aqui e um pouquinho da nossa história. Mas antes, já se inscreveu? Olha lá. Tá ali já, ó. Já se inscreveu no canal? Por favor, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha com todo mundo que ajuda demais. A gente tá começando agora, mas ajuda a gente aí, por favor. Então vamos lá. A gente tá há 15 anos juntos. E 11 anos casado. Então a gente já veio casado aqui pra Irlanda. A gente se conheceu no ensino médio, então a gente, é um casal de ensino médio e estamos juntos aí até hoje. Então é isso. Eu tô aqui no meu roteirinho, tá, gente? Só pra não me perder aqui. E aí vocês estão falando, meu Deus, como é que vocês vieram parar em Waterford, né? E Waterford não, como é que vocês vieram parar aqui na Irlanda? Em Waterford também, né? Depois a gente conta em Waterford também, já dando spoiler de onde a gente tá. A gente morava no Brasil, em São Caetano, nunca tinha saído do Brasil. E aí o Fê começou a trabalhar no Groupon, lá no Brasil. E o Groupon ia falir no Brasil. E ele já trabalhava, ele já falava inglês. Ele já trabalhava, já respondia para um chefe americano. Mas falava inglês, né? A gente vê uns e-mails hoje que eu mandava, que é aquele inglês Erros, bem... né? Amadores. Bem amador, E aí o chefe dele basicamente falou assim, olha Felipe, o Groupon vai falir no E ele não Brasil. me falou. Não falou? Ele não me falou. Então conta aí. Ele basicamente, primeiro ele perguntou de Chicago, lembra? Ele falou, Sim, lembro. você quer mudar pra Chicago, mas como todo mundo deve saber, é quase impossível pegar visto de trabalho para os Estados É que os Unidos. Estados Unidos pede um monte de qualificação. Não, e tem um número, sei lá, não é 200, mas digamos, é 200 permissões de trabalho. Você pode ter tudo certo, tá tudo ok. Se você não entrar nessa cota de 200, tem que esperar o próximo ano, e assim vai. E depois ele veio com a ideia, e a Irlanda, o que você acha? Porque primeiro ele achou que eu tinha passaporte português. Aí ia ser muito mais fácil. E foi isso. Aí foi que eu te contei tudo e você... Eu tava um dia trabalhando lá na empresa e do nada ele me ligou no horário do meu almoço e assim, ele nunca me liga, eu odeio falar no telefone. Aí ele falou assim, o que você acha de mudar pros Estados Unidos? Aí eu, oi, levei um susto. Todo mundo que tava perto de mim, assim, viu minha reação de espanto e de, tipo, felicidade ao mesmo tempo. Porque eu sempre quis morar fora, né? E aí ele falou de Chicago, mas enfim, não deu, igual ele falou, não deu Chicago, Estados Unidos negou o visto e ele falou, o que você acha da negou, ele Irlanda? nem aplicou. Nem Ele aplicou? já entrou com advogado, Não tinha os advogado falou, requisitos, muito difícil. não tinha os requisitos, enfim, mas ele trabalha com TI. Então foi isso, aí quando o chefe dele, o ex-chefe dele falou, inclusive Dominic, que a gente te ama, muito obrigada pela oportunidade. Se você estiver vendo esse vídeo, você entende super português. Então, foi assim, quando ele falou Irlanda, ele falou, nossa, meu sonho, né, amor? Sim, meu sonho sempre foi conhecer a Irlanda, morar na Irlanda, né? E eu mais ou menos assim, Era dois assim, países que eu queria muito, Inglaterra, Londres, né, ele particularmente sempre gostou Irlanda. dessas coisas de Viking, dessas coisas assim, sabe? Meio antiga, medieval, enfim, é isso. E aí, a gente veio pra cá com o visto de trabalho dele. Eu vim com o stamp que eu só posso morar aqui, né? Que eu sou casada com ele e etc. A gente deu muita sorte, a gente veio muito certinho, porque veio com acomodação pago pela empresa. O Groupon pagou um mês de hospedagem. Dá aquele respiro, porque olhando fora, a gente olhava pelo Daft, que é o site de casa, a gente achava que era muito barato. Chegamos aqui, o choque que foi ver a acomodação. Isso, a gente mora aqui há 7 anos, tá, gente? A gente tá contando coisas de 7 anos 7 atrás. já era. A gente já achou caro naquela época aluguel. Então é o que ele falou. A gente veio numa situação muito mais favorável e de boa do que vir como estudante. A gente tá falando o nosso relato de como foi vir pra cá e até hoje
em dia, né, que a gente conseguiu comprar a nossa casa. Na verdade, a gente comprou a nossa casa em 2021. Mas é isso. A gente chegou, o Groupon pagou um mês de acomodação e tudo certo. Corta pra, do nada, ele continua no Groupon, trabalhando do Groupon com TI, chega a pandemia. Antes da pandemia chegar, o Fê já tava trabalhando de home office. Então, como ele tava trabalhando de home office, ele perguntou pro chefe dele se ele poderia mudar de cidade. Porque a gente tava pagando um aluguel na época de 1.400 euros, ali em D4, que a gente ama D4, meu lugar 1.400. favorito de Dublin é D4. E o apartamento era um quarto só, mas assim, grande pra padrão Irlanda, né? E aí, como ele foi pra home office, ele perguntou ao chefe dele, autorizou ele a mudar de cidade. E aí ele ficou pesquisando qual cidade mudar, blá blá blá, ele achou Waterford. Gente, tô derretendo que hoje tá fazendo calor aqui, tá tudo fechado por causa pra gente gravar o vídeo. Enfim. E o que aconteceu? Teve a pandemia, o Fê foi considerado redundant no Groupon, que é o quê? Mandar embora, né? E desde então que contaram pra ele, ele já começou desesperadamente a mandar 300, 200, sei lá quantos e-mails Comecei mandando pra Dublin, depois aumentei o raio pra Irlanda, depois aumentei o raio pra Europa, mandei pra Malta, Luxemburgo. Singapura, lembra? Ele aplicou pra uma vaga em Singapura. E aí, graças a Deus, antes dele ser desligado do Groupon, ele já arrumou um outro trabalho, que é onde ele tá hoje em dia, Lorna Pon. Muito obrigada, Lorna Pon. E aí, como o Fê tinha anos de Groupon, eles consideraram os anos que ele tinha, 5 anos que tinha no Brasil, né? E uns... Eu comecei em 2011 lá, não sei se, acho que até mais. Enfim, consideraram todos os anos desde quando ele estava no Brasil até aqui e ele recebeu uma boa grana aí do desligamento do Fê. E por isso, aí a gente tá chegando onde a gente quer chegar, desculpa aí se esse vídeo ficar longo. E aí, por causa disso, desse dinheiro que a gente recebeu, né, essa bolada aí, que a gente conseguiu comprar nossa casa aqui. Acho que é bom falar também que a gente já queria juntar dinheiro, a gente já tava pensando, já tinha feito uma planilha, pensando em comprar a casa, só que o nosso conhecimento do que era comprar casa você precisa ter um depósito, que era 10% do valor, 10%. E depois você pagaria o resto. Era isso, porque a gente entendia isso. É isso. A gente começou a se interessar mais porque veio essa bolada e a gente falou, pô, o depósito a gente já tem. Então a gente pode já começar a ir atrás. Exato. Mal sabíamos que existem várias outras taxas. Várias não é só depósito. Não é só depósito, exatamente, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Primeiro de tudo, a gente desde que se mudou, tinha o banco, abriu a conta no banco no permanente TSB. Quando a gente resolveu comprar casa, por mais que o TSB não fosse, porque a gente sabe que primeiro você vê as taxas, né? O banco que é mais atrativo, que te dá um financiamento melhor, com menos juros. E a gente não quis ir atrás dos outros bancos, mesmo que eles fossem um pouquinho melhor. Não era tão diferente assim naquela época, tão discrepante. Mas a gente falou, com o nosso banco vai ser mais fácil o mortgage. Por quê? Porque ele já conhece todo o nosso histórico, já tem todos os bank statements, né? Os extratos e tudo registrado. Então eu acho... Mortgage, é bom falar que é o financiamento, né? Mortgage é o financiamento, gente. É o nosso financiamento lá no Brasil que a gente chama aqui de mortgage. E aí a gente escolheu o TSB por isso. Enfim, primeiro passo foi entrar no banco do permanente TSB e calcular mais ou menos o quanto você pode ter de mortgage. Aí você vai colocar, como por exemplo, seu salário, se você vai aplicar casado ou solteiro, se é uma aplicação conjunta ou não. Não precisa ser só casado, tá, gente? Pode ser amigos, entendeu? Que vão comprar uma casa, mas você tem que pôr lá joint or single, tipo assim, com alguém ou não. Aí depois pergunta se você é casado, se você não é casado. Enfim, ele vai deixar aqui mais ou menos pra vocês saberem como que é preencher, pra vocês terem uma ideia do quanto vocês conseguiriam do banco de aprovação. Porque mesmo você tendo dinheiro, você precisa dessa aprovação. Então, digamos que você quer comprar uma casa de 500 mil, você tem uns 50 mil de entrada. Se seu salário não condiz com o que o banco considera seguro, mesmo tendo 50 mil de entrada, você não consegue a aprovação dos outros 450 para pagar a casa. Então você não precisa só ter entrada suficiente para pagar. Você tem que ter um salário suficiente para o banco falar, tá, eu vou te liberar o dinheiro, eu vou confiar. E o que é mais frustrante aqui na Irlanda é que o mortgage, sei lá, a parcela do financiamento é 800 euros e tem muita gente pagando 1.400 euros de aluguel e mesmo assim eles
consideram que você não vai conseguir pagar os 800. É. Então é meio antigo, assim, essa parte. Exatamente. E aí, depois disso, além de ter os 10%, que é o que a gente estava falando, você também precisa ter o dinheiro dos outros custos. O Fê vai deixar uma tabelinha aqui pra vocês, mas eu vou dizer mais ou menos o que é essa tabelinha. Então aí vocês estão vendo que tem esse stamp duty de 1% do valor da O valor casa. da casa inteira, não só da entrada. Esse stamp duty nada mais é do que fazer a transferência. Por exemplo, eu tenho uma casa no meu nome e eu vou transferir pro nome do Fê. Então você vai pagar esse 1% aí de stamp duty para fazer essa transferência. Tem as taxas do solicitor, que é uma das taxas que é a taxa mais pesada, que é a dos advogados, que você vai escolher, né? Depois mais pra frente a gente vai falar, mas só vou falar um pouquinho das taxas agora. Tem o Valuers Report, que é de 150, que é quando o banco manda alguém aqui para avaliar essa casa e ver se ela é um bom negócio ou não para o banco. Tem o Service Report, que é alguém que você contrata para vir ver se a casa está em bom estado. Se é um bom negócio para você comprar. Ele é a mesma coisa que o do isso. banco, só que pra você. É. O banco avalia uma quantidade pro banco e esse surveyor, ele avalia pra Só que gente. ele é mais caro, ele custa aí em média 300 euros mais o VAT, tá, gente? O VAT, que é o imposto que a gente paga aqui. Tem também o seguro, né? Que você vai ter que fazer, você é obrigado a fazer um seguro de casa e seguro de vida. Depois eu explico mais um pouquinho. Tem 0,18% do valor da casa, que é o property tax, só que você vai pagar isso só uma vez por ano, tá? Eu acho que o revenue deixa você parcelar. A gente sempre pagou uma vez por ano, mas eu tenho quase certeza que o revenue deixa você parcelar isso. E é baratinho, não é igual no Brasil, que é um rim, Como é que o chama? IPTU. IPTU, né? Não é um rim, é barato. Sim, é claro, é 0,18% da casa, mas é 0,18%. Mas depende da região também. Tem região que é mais cara, mais barata, mas não varia muito. Não é tão tranquilo. caro igual no Brasil. Bem tranquilo. Aí tem esse search fees, que na verdade eu não me recordo o que é, mas deve ter sido mais alguma coisinha que a gente pagou. Será que esse search fees é aquele de ver se a casa tá legalizada, se, por exemplo, ela falou Pode 100 metros ser, quadrados, então vai pode ter 100 ser. mesmo? Pode ser. Eu tô com a certeza que é. E tem o Land Registry, que nada mais é do que a escritura, que é basicamente o último passo aí, né? Quando você vai ter a escritura no seu nome da casa. Então é isso. Então, além dos 10%, você precisa ter todas essas porcentagenzinhas aí que a gente tá falando e mostrando aqui, com os valores certinho. Depois, você tem que agendar uma entrevista no banco, né? O Fê mandou um e-mail na época e foi agendado tudo por e-mail, até porque era pandemia, não dá pra você simplesmente aparecer. E foi uma entrevista, basicamente é uma entrevista. Você já vai levar. A gente já levou alguns documentos? Eu não lembro. Eu acho que eles devem ter pedido alguns documentos já. Já pediram, sim. Pediram alguns documentos já pra levar na entrevista. E ela faz uma entrevista. Tipo, como que você. As perguntas que eu lembro foram mais ou menos assim: como é que você conseguiu esse dinheiro? Porque assim, vale lembrar que se seu pai te dá, sei lá, 100 mil euros pra você comprar uma casa, 50 mil euros, 30 mil euros, não pode. Você tem que tem uma porcentagem de quanto que algum terceiro te deu de presente pra você comprar essa casa. Basicamente isso, tá? Ou se você tem um imóvel no Brasil, também você consegue. Por exemplo, vendi minha casa no Brasil e quero usar essa entrada pra comprar essa casa aqui. Você pode, mas você vai ter que provar e mostrar um monte de documentação. Que não era o nosso caso, que a gente não tinha nada no Brasil, um pé na frente, outro atrás. Então, não foi na área de doação ou venda no Brasil, nada de nada. Mas dá, tá, gente? Depois dessa entrevista, né, ele já deu entrada pro mortgage. Vai começar o processo, o início desse longo trajeto aí. Depois você tem que achar um advogado, né, que a gente chama aqui de solicitor. Achar um advogado de preferência, um advogado que more perto de você, tá? Porque vai facilitar muito. A gente pegou um advogado, a gente estava em Waterford, pegou um advogado de Meth. Era condado de Meth. Condado de Meth. Não era nem Era longe, não dava pra... E a gente não dirige, a gente não tem carro, então não dava pra pegar o carro e ir lá. Mesmo se dirigisse, pegasse carro, ia ser um rolê. Então foi tudo pelo correio, as nossas transações. Depois que você achou o advogado, você tem que começar a procurar a casa, né, gente? Na pandemia não era aquela coisa de tipo, uau, temos 35... Não que hoje em dia
na Irlanda tenha tanta casa assim, né, eu disponível. Eu diria que tem uma etapa antes disso, que é você ver o quanto, que nem você falou O quanto o banco te aprovaria. quanto te aprovaria, e você tem que fazer uma conta rápida de, o banco me aprova isso, você tem que ver se você tem entrada e levar em consideração todos esses custos para você ver que tipo de casa que você vai ver. Uma casa de 100 mil, 200, 100 mil. Pra você ter Aqui o impossível. budget da casa que você pode comprar. Depois você vai procurar a casa, tá, gente? E quando você achar a casa... outra coisa. Quando você procurou a casa, achou a casa. Quando você for dar o bid, que é o quê? O lance. A gente já vai explicar um pouquinho pra vocês. Quando você for procurar a casa e achou a casa... A pessoa vai perguntar se você tem um approval letter, que é uma carta de aprovação do banco dizendo que você aplicou para a entrada no mortgage, no financiamento. Se você não tiver essa carta, o pessoal não vai te levar a sério. Isso foi uma dica que alguém deu pra gente, acho que foi a própria mulher do banco, que você só vai ser levado a sério para concorrer a uma casa e poder disputar nesses lances, né, da casa, se você tiver essa carta de aprovação. E demora um tempinho para conseguir, é muita documentação. No nosso caso demorou, depois da pandemia demorou mais. Mas demora um tempinho. Então pode colocar aí uns 6 mesinhos no processo total. Todo. Nosso demorou 6 meses, o processo todo. Talvez hoje em dia, sem a pandemia, esteja mais rápido. Eu creio que sim, né? Mas aí, beleza, você tendo essa carta, você consegue, porque muita gente vai te pedir, os corretores vão te pedir se você tem essa carta, você vai mandar essa carta. E aí sim você pode dar o seu lance. Gente, lembrando que é muito importante, a gente comprou uma casa usada. Não era uma casa nova. Por quê? Quando você vai comprar uma casa nova, é diferente o processo, tá? Quando você vai comprar uma nova, eles te chamam você aqui de first time buyer. Não, a gente é first time buyer. Desculpa, a gente é first time buyer, que comprou a primeira casa. Como é que chama? Enfim, se é a sua primeira casa que você está comprando e a casa é nova na Irlanda, você pode usar o crédito que você tem, o valor, porque quando você está aqui legalmente, pagando os impostos certinhos, vocês têm uma conta no Revenue, certo? Que é o quê? O órgão aqui da Irlanda, né? Onde você paga os seus impostos. E lá você tem um valor que o Revenue te libera, né? Você tem um X valor, vai depender do quantos anos de contribuição você teve. E você tem um valor que você pode pegar até 10%, né, amor? Help to buy. Help to buy. Pra quem tá comprando a primeira casa, chama Help to buy. É uma porcentagem, acho que é 10%. É um valor lá que você pode pegar, acho que é até 10%, e usar esse dinheiro mais o dinheiro que você tem guardado pra juntar e somar a entrada, tá? Então isso é bem legal. No nosso caso não serviu porque a casa precisa ser nova. A nossa casa não era nova. E beleza. E o que é esse negócio de lance quando não é casa nova? Porque quando é casa nova, você, a corretora manda você pagar, sei lá, 3 mil euros de entrada pra você segurar aquela casa já é sua. Ninguém vai te tirar aquela casa. Não é 3 mil, é muito mais que não isso. sei. Não, mas não é um valor tão alto. Não é tipo os 10% já. Não é os 10% já? Não é os 10% já. É um valor aí, uns 3 mil, acho, mais ou menos. Dependendo também do valor da casa. Quando a casa não é nova, você tem que fazer os lances, que eles chamam de bid. Então, por exemplo, a gente achou essa casa. E essa casa custava, sei lá, 50 mil euros. Não foi, tá, gente? Quem dera. Mas 50 mil euros. E aí, eu vou e ofereço 50 mil. Aí vem outra pessoa e oferece 60 mil. E aí vai nessa coisa que até o céu é o limite. Inclusive, a gente perdeu uma casa porque chegou num limite que a gente não conseguia dar mais. Beleza. Depois que a pessoa, ótimo, a pessoa aceitou o seu lance. Perfeito. Aí começa essas outras coisas, como o Value Report, que eu já falei, que é mais ou menos 150 euros. Ele vai ver se é um bom investimento para o banco e se a casa tá meio que nos conformes ali. Depois tem o Surveyor's Report, que é o que a gente contrata alguém pra vir avaliar a casa, analisar a casa. A gente tem, 13 páginas o reporte dele, e com foto, bem detalhado, bem bom. Aí depois você precisa atrás do seguro de vida, né? O seguro de vida é obrigatório, tanto o seguro de vida quanto o seguro da casa. A gente fechou, tanto é que aqui fala que o seguro de vida, ele custa mais ou menos 300 euros por ano. Mentira, tá?
Existe, mas assim, quando você vai fazer, tem desde o plano mais em conta, que pode ser que seja, se chegue nesse preço aí de 300 por ano, e tem o seguro mais top. No nosso caso, a gente fez o seguro mais top porque ele cobre muita coisa, gente. Ele cobre doença, tipo terminal, morte, entendeu? Se você perde o emprego, ele cobre alguma coisa lá por um tempo. É um seguro bem completo. Que a gente adquire, é igual seguro viagem quando você vai viajar. Você adquire, mas você não quer usar. A gente não quer usar nunca. Mas ele chega ao ponto se você ficar, sei lá, não tem mais condições de trabalhar, aconteceu algum acidente e não consegue, a casa tá paga. É basicamente isso. Ele já paga tudo, você tem um salário, coisas tem muita coisa. Interessantes, mas que a gente não pretende não usar, se Deus quiser. E tem o seguro da casa. Esse seguro da casa é bem mais baratinho. É o nosso que a gente paga, é tipo 40 e poucos euros por mês. E da Allianz, que é uma empresa boa. Também tem seguros mais baratos, mas o nosso é esse. E é isso, gente. Depois de todos esses requisitos aí, vai ter o pagamento da entrada. E como é que funciona, né? Dos 10%. E como é que funciona esse pagamento? É meio estranho, né? Você tem que ir ao banco, porque como é uma quantia alta, né? Você não consegue fazer pela internet. Você tem que ir ao banco fazer lá. Só que você não paga pra pessoa, pro ex-dono da casa. Você paga pro advogado. Então a gente. Pra sua advogada. Então a gente pagou esse valor da entrada pra nossa advogada. E a nossa advogada vai transferir pro advogado da ex-dono pra terminar esse processo aí, entendeu? Agora você imagina a gente aqui no meio da pandemia conversando com uma pessoa só por e-mail, ela fazendo tudo certinho, mas só por e-mail. Foi indicação, mas. Aí ela fala, transfere pra mim. Com o dinheiro da sua vida, né? Tipo assim, mano, se eu perder esse dinheiro, o que eu faço? Senta e chora. Então você fica com medo. E aí dá o gancho pra eu falar o que eu esqueci. Todo esse trajeto aí, esse passo a passo que eu tô falando pra vocês, vocês podem, se vocês quiserem, pegar um broker, desculpa. Corta de novo. Vocês podem pegar um broker. O que é esse broker? Resumindo, esse cara ele vai te auxiliar em todo o processo. É um corretor inverso, é um corretor pro comprador, basicamente. Exato. Ele que vai te auxiliar e vai fazer tudo pra você. E vai ser aquela pessoa que você vai poder tirar todas as suas dúvidas se você tiver. A gente não. A gente caiu perdido de paraquedas, foi pesquisando as informações na internet, foi achando, desenrolando até dar certo. Por quê? Porque meu marido, gente, ele é uma pessoa que ele desconfia da sombra. Então, assim, o broker, você precisa passar todas as suas informações, tudo. E como meu marido é desconfiado até da sombra, ele falou assim, não, porque você não precisa ter o broker. Você pode optar por ter o broker porque é mais fácil, mas você não é obrigado. Então ele falou, não, vamos seguir sozinho, vamos fazer nós. A gente tá num lugar que a gente não sabe direito as leis. Ele vai ter todas as informações pra aplicar um financiamento no nome de uma pessoa. Eu não sei o quão fácil é ele tirar meu nome e pôr o dele lá, eu pagar a entrada, entendeu? Então. Não. E aí foi isso. Muita gente usa, tá? Muita gente muita gosta. gente recomenda. Então se você acha que você não quer ter tanta dor de cabeça, busca, gente, realmente, eu acho que super válido. E aí, gente, depois que você paga essa entrada e o advogado transfere para outro advogado, finalmente você pega o que é tão sonhada chavinha da sua casa. E basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, muito cansativo, muito chato, que a gente tenha passado as informações, né? A gente passou as informações de mais ou menos como foi com o nosso caso. Desculpa se a gente falou alguma coisa errada ou fora de ordem. É que faz 2 anos que a gente comprou nossa casa, né? Mas pelo que a gente viu de novo na internet, foi mais ou menos assim. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês têm alguma dúvida. Alê, como que foi nisso aqui? Se eu souber, eu vou responder vocês, tá? Eu espero que esse vídeo aí ajude vocês, assim como nós, que ajude vocês, porque a gente não teve ninguém, né, pra tirar as dúvidas, perguntar, então eu espero que ajude vocês, ou pelo menos dê uma luz por onde começar, o que fazer, meu Deus. E se não, deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa que vocês querem que a gente responda e se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás e vai tentar ajudar vocês, tá bom, gente? Então é isso, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo da Irlanda, com quem mora na Irlanda, com quem
quer vir pra cá. E é isso, gente. Um beijo.